para aqueles que ainda acham que somos salvos ou justificados pelas nossas obras, sem que essas obras sejam manifestas através do Espírito Santo pela fé em Cristo, mas pelas obras da lei, ou seja, aquelas que fazemos para cumprir um mandamento de uma lei por medo de ser penalizado. Veja o que diz em Romanos capítulo 3, no versículo 28. Concluindo, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ou seja, quem está concluindo isso? Sou eu? É você? Não, meus irmãos, é a própria palavra de Deus. Mas, irmão Hélito, lá em Efésios também não fala que somos justificados pelas obras? Calma, meus irmãos. Lembre-se que em Efésios está se referindo às obras manifestas através do Espírito Santo. Não aquelas obras que fazemos por obrigação de lei, ou mandamento para cumprirmos algo e dizermos que somos santos, ou aquelas obras que fazemos por medo de morrer. Mas, irmão Wellington, como assim morrer? Eu explico, meus irmãos. Veja que na lei de Deus entregue a Moisés, aqueles que cometessem adultério não seriam mortos. Lembra daquela passagem da mulher que foi pega em adultério e entregue a Jesus para ser apedrejada? Então, muitas pessoas não adulteravam por medo de morrer, não por amor à fé em Deus. Agora você entende por que Deus teve que enviar o seu Filho? Não para abolir a lei, mas para fortificar a lei de Deus de uma forma diferente. E essa forma intensa, poderosa, sublime, se chama fé em Jesus, que transborda através do fruto do Espírito Santo em nossos espíritos, irmãos. E aí você me pergunta, irmão Hélito, então qual a função da lei de Deus? Para que ela serve? Agora eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, que vão dar um nó na cabeça de vocês. Veja isso, para que você seja salvo pelas obras sem a fé, é preciso que você não conheça a lei de Deus, pois somente não há pecado aquele que não conheceu a lei. Nossa, irmão Hélito, como assim, irmão? Pessoas que não conheceram a lei de Deus serão salvas pelas obras? E a resposta é sim. Os índios, por exemplo, morreram sem ter conhecimento. São um exemplo. Índios que não tiveram contato com as Escrituras nem com a lei de Deus. Eu explico, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, especificamente no versículo 20. Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Então veja que a lei veio para nos trazer conhecimento de que somos pecadores, incapazes de cumpri-la, pois o cumprimento da lei por si só nenhum homem foi capaz de cumprir. E por isso a fé verdadeira em Jesus é a que te faz capacitado para cumprir os mandamentos e a vontade de Deus em Jesus Cristo. Ah, irmão Wellington, agora eu entendi tudo. Já que a lei não me justifica, eu posso deixar ela de lado. Afinal, ela só presta para me lembrar que sou pecador. De maneira nenhuma. A lei é lei. E ela veio para trazer todo o conhecimento de que precisamos de um Salvador. Por não sermos capazes de cumpri-la, devemos confirmá-la e enxergar a lei como forma de conhecimento de nossas transgressões. Isso mesmo. A lei de todos os seus tópicos e mandamentos te mostra onde você está errando. A lei de fato te mostra que você não é 100% amoroso com o seu próximo. A lei do sábado te mostra que você não consegue cumprir todos os sábados por obrigação. Quem dirá você consegue dedicar-se mais dias a Deus por vontade própria. Mas a fé em Cristo te leva a dedicar não apenas um sábado, mas um jejum de 3 dias na presença do Pai. A lei te mostra que você não consegue amar a Deus acima de todas as coisas e que você consegue enxergar isso quando se depara dedicando a sua vida aos homens e mulheres, até mesmo a seu filho em primeiro lugar. Mas a fé em Cristo te leva a sofrer por amor ao Evangelho. A lei te traz o conhecimento de que você não pode comer carne de porco porque na época o porco era sujo. Mas a fé te leva a não comer por 3 dias para pôr em sacrifício o seu próprio corpo contra as vontades das guloseimas que você consome todos os dias. A lei te lembrava que você tinha que levar no templo de Jerusalém
10% do cominho, da hortelã, 10% das suas produções em campo, do leite de seus animais para comer no templo, para ajudar os levitas, para suprir os órfãos e viúvas. Mas a graça te leva a se compadecer do seu próximo quando está necessitado com a barriga roncando. A graça te leva a suprir o teu próximo, independente de quem ele seja e de qual a sua religião. A graça te faz repartir o seu pão, não mais 10% obrigatório, mas em 50, 60 ou até 100. A graça te leva a entregar o teu calçado para aquele que não tem o que vestir. Até mesmo para ajudar aquele irmão que vive para o Evangelho, a graça te faz lembrar dele. A graça te faz cumprir os mandamentos de Deus por amor, não por obrigação a uma lei. Portanto, quem tem a graça em Cristo anda na justiça e na verdade e é salvo por essa verdade que se chama Jesus. Mas quem tem obrigação à lei ainda não nasceu do Espírito, pois esqueceu de matar a sua carne para dar lugar ao Espírito Santo de Deus. E uma vez o Espírito de Deus não achando lugar em você, você ainda está debaixo da ira de Deus, portanto não está salvo. Meus irmãos, em Romanos, no capítulo 7, verso 7, diz que quando não há lei, o pecado não é levado em conta. Isso explica que aqueles que não conheceram a lei de Deus serão salvos pelas obras? Isso mesmo, meus irmãos. Estou dizendo daquele que nunca ouviu falar de Deus e das Escrituras. Mas você que me ouve, que já não é mais inocente e portanto sabe que não deves matar, roubar, adulterar, mentir, idolatrar, não é mesmo? Você já sabe que não deve adorar outros ídolos, sabe que não deve cometer heresias de perdição, nem apoiar coisas erradas. Você sabe que não deve ser hipócrita, arrogante e sabe que a falta de amor ao próximo quebra o segundo mandamento da lei de Deus. Você também sabe que se dividir o seu amor com outros ídolos, seja por meio de imagem ou pessoas, que mesmo amar mais ao seu próprio filho do que a Deus, você não é digno de Deus e não é digno da salvação, pois se assim leva uma vida nessa prática sem o arrependimento, ainda é considerado louco e está no mundo, pois já pertence ao mundo.